Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa jornada 40 dias de autoestima. Eu sou Junara Paiva, especialista em educação emocional e autoestima feminina. E estou aqui com muito prazer e com muita alegria te conduzindo nesses 40 dias de reflexões, meditações, exercícios que nos ajudam a construir essa boa relação com a gente mesmo. E nesse processo a gente está fazendo curadoria de alguns livros, estou trazendo trechos para vocês, de alguns livros. E hoje eu quero falar sobre um livro que se chama Amorosidade, a cura da ferida do abandono. E esse livro vai falando, como como é uma dor muito comum essa sensação de abandono ou de autoabandono, e vai trazendo, várias reflexões sobre essa temática. E esse sentimento de autoabandono tem muita relação com a autoestima. Quanto mais eu construo a autoestima, menos eu me sinto abandonada, sozinha. Então, quero compartilhar com vocês alguns trechos aqui desse livro para nossa reflexão e principalmente para esse entendimento dessa construção de credibilidade com a gente mesmo, para que a gente chegue na nossa melhor parte, para que a gente conviva com a nossa melhor parte. E não necessariamente a nossa melhor parte vai ter só luz, A nossa saber conviver com a nossa melhor parte é colocar foco naquilo que a gente é luz, mas também acolher o que é sombra em nós, o que nós temos dificuldades, o que nós temos ainda que aprender, o que a gente ainda precisa de desenvolver. Isso é um processo de autoconhecimento e de autoestima, gostar de todas as partes. Mas para que eu possa gostar de todas as partes, eu preciso entender que elas existem e preciso ter coragem de olhar para elas. Então, o que o livro fala, é que a gente se abandona muito, que é uma ferida em todos nós, esse abandono. E se eu trago, então, a amorosidade para comigo e para o outro, essa ferida ela pode ser curada. Então, vou trazer aqui para vocês um trecho que é do primeiro capítulo e fala assim: são 4 as principais dores da alma provocadas pelo autoabandono. Então, contrário de autoestima, autoabandono gera essas 4 dores: carência, medo, solidão e rejeição. A gente pode chamar que são os principais vícios emocionais, ou dores da alma, como o livro coloca aqui. E ele fala ainda que carência, medo, solidão e rejeição são verdadeiras cadeias emocionais resultantes do egoísmo frenético e milenar. Então, se eu me coloco nesse egoísmo frenético, nesse tudo gira ao meu redor, isso vai me trazer carência, medo, solidão e rejeição. E me colocar, nesse aprisionamento emocional. E aí segue falando assim: a carência é a falta de si mesmo, a saudade de ser quem foi criado para ser. É a origem da mágoa com a vida. Quando eu falo para vocês que toda emoção tem uma função, é esse o ponto. É usar isso para o nosso autoconhecimento. Se você está sentindo carência, você está sentindo saudade de ser quem você foi criado para ser. Olha como é forte isso. Olha como é importante. E é a origem, então, daquelas pessoas que vivem magoadas com a vida. Ela está carente, ela está sentindo falta de ser quem ela é. O medo, segundo aqui o autor, o medo surge em função da falta de autoconhecimento. A angústia que brota da necessidade de se descobrir é a origem da ansiedade. E por que ele traz, que o medo surge da falta de autoconhecimento? Porque o medo, ele reflete também a nossa não percepção da nossa capacidade. Então, quando eu não tenho autoconhecimento suficiente para saber que eu sou capaz de passar por qualquer situação desconhecida, isso gera ansiedade, porque a ansiedade vem dessa relação também, Isso é desconhecido para mim, como que eu vou lidar? Eu posso lidar, eu sei das minhas capacidades, eu vou fazer o possível para passar por isso, vou pedir ajuda, vou conseguir, vou falar com alguém,
ou eu disparo esse medo que me paralisa. Então, por isso que fala, né, que o medo surge da falta de autoconhecimento. A solidão é a desconexão com a sua natureza interior. É a compulsiva projeção para fora de si. E é a origem da tristeza. Então, a solidão, como eu estou desconectado dentro, eu não tenho nada dentro, não sinto conectada comigo, nessa conexão comigo, não sinto a minha presença, eu projeto isso para fora, então nunca tenho ninguém comigo, e é onde origina a tristeza. E sobre a rejeição, ele fala, a rejeição é a inaceitação da pessoa ser o que ela se tornou. É a distância emocional do amor próprio. É a origem da desconfiança tóxica. Então, a pessoa se sentir rejeitada, né? Primeiro que essa distância do amor próprio e ela não aceitar quem ela se tornou. As mudanças que aconteceram, às vezes coisas que não saem como a gente planejou. A gente queria um caminho e a vida levou para outro. Então, essa inaceitação gera rejeição. E ele segue falando, que mágoa, ansiedade, tristeza e desconfiança. Quem não padece dessas dores emocionais na escola terrena, né, na terra aqui onde a gente está, são as dores do autoabandono. Então, quando você esquece de si, são efeitos do longo tempo sem olhar para as necessidades pessoais, sem coragem de assumir a sua fragilidade, seus limites e suas necessidades de amparo. Eu estou escutando daqui o barulhinho de fichas caindo aí para vocês nesse momento. Falando, uau, não sabia que sentir tudo isso, que o que eu estava sentindo poderia significar tudo isso, né? Incrível, não é? Incrível. E aí tem uma última frase aqui que eu quero compartilhar com vocês, é porque muitas vezes a gente não faz tudo isso, né? Achando que se eu fizer para o outro, tá errado fazer para mim. Aquela velha tecla que a gente tem que bater, né? Que o egoísmo é quando eu prejudico o outro, mas fazer para mim não é egoísmo. Então, quero ler uma fala, né? Um parágrafo aqui que explica exatamente isso. Do egoísmo, a criatura avança gradativamente para o estágio de auto-amor. Um cuidado que não exclui o próximo e deixa claro que o cuidado consigo não pode custar o preço da infelicidade alheia. O interesse pessoal transforma-se em cuidado pessoal, amoroso e rico de ternura. Então, no começo ele fala esse egoísmo, né, frenético, que é essa despreocupação com o outro. Mas aqui o ponto para que a gente não caia no autoabandono é exatamente, né? Esse cuidar de si, a gente vai avançando gradativamente para o estágio do autoamor. E aí a gente entende que o cuidado, né, que o autoamor é um cuidado que não exclui o próximo, mas e o cuidado comigo não pode custar a infelicidade alheia. Então, esse é o ponto de medida, sabe? Entre o egoísmo. A gente pode explicar isso melhor, mas eu vou ser mais didática aqui, tá? Vou falar assim, entre o egoísmo tóxico e entre o egoísmo que é o que cuida de você. Então, o limiar entre os dois é exatamente você pensar, o cuidado comigo custa a infelicidade do outro? Faz mal para o outro essa decisão que eu estou tendo de fazer para mim? Se faz mal para o outro, é esse egoísmo tóxico, vamos chamar assim, só para ficar didático. Se não, é um passo de cuidar para você e cuidando de você, você está também fazendo bem para o outro, esse é o egoísmo saudável, é cuidar da sua individuação, é cuidar de quem você é, porque você é muito melhor para o outro sendo a sua melhor versão. A gente dá muito trabalho para as pessoas quando a gente não está na nossa melhor versão. A gente é muito útil, muito amoroso, muito valioso para o outro quando a gente cuida de quem nós somos e quando a gente busca ser a nossa melhor versão. Então, por isso a gente faz esse movimento, né, de cura desse sentimento de abandono, quando a gente entende o que é cuidar de si, nesse egoísmo saudável, vou chamar assim, tá? E sai
dessas dores de carência, medo, solidão e rejeição, tá bom? Espero que tenha feito sentido para vocês o dia de hoje, as reflexões de hoje. Deixem os seus comentários, deixem as suas percepções, é muito importante para o direcionamento aqui da nossa jornada. Já passamos da metade, mas temos muito conteúdo para falar aqui e o seu posicionamento é muito importante para esse direcionamento. Então, por favor, deixe seu comentário, dúvidas ou o que vocês gostariam de ver mais por aqui também, tá bom? E obrigada por quem compartilha, por quem deixa o seu comentário, por quem está aí ativamente participando, esperando todos os dias, né, os vídeos chegarem. Obrigada pela participação de vocês, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, muito amor e paz.